O termo experiência de quase-morte, ou EQM, refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente. Como o próprio nome indica, são experiências de quase-morte em que uma pessoa é dada como morta por alguns minutos, mas acaba retornando à vida, geralmente com histórias surpreendentes sobre o outro lado. Para a ciência, este assunto ainda é um universo um tanto quanto controverso. Mesmo com muitos estudiosos tentando entender e avaliar a precisão desses relatos, nenhuma teoria foi aceita como verdadeira até o momento. Nesse vídeo, você irá conhecer 6 pessoas que tiveram experiências de quase morte. Número 1. Lars Grael. Uma das experiências de quase-morte mais conhecidas é do iatista e medalhista olímpico brasileiro Lars Grael. Em setembro de 1998 foi vítima de um acidente em que ele acabou perdendo uma de suas pernas. O acidente ocorreu em Vitória, no Espírito Santo, quando seu barco foi atropelado por uma lancha. Ainda na ambulância, Lars Grael sofreu a primeira de 2 paradas cardíacas e foi nesse momento que ele relatou ter sentido uma paz enorme e ter levitado sobre o seu corpo. Ainda que a experiência tenha durado apenas alguns segundos, o iatista disse em uma entrevista no programa Encontro da TV Globo que teve a sensação de ter parado no tempo e desde então modificou a forma de como encarava a vida. Número 2. Dr. Eben Alexander, professor de Harvard, neurocirurgião renomado e um cético arraigado, Dr. Eben viu tudo isso se transformar em 2008, quando ele acordou com dores de cabeça muito forte e teve o diagnóstico de meningite bacteriana, considerada rara em adultos. A bactéria foi bem agressiva e fez com que o Dr. Eben entrasse em coma. Depois de semanas sem modificação no seu quadro, os médicos davam seu caso como encerrado até que, milagrosamente, Dr. Eben voltou a viver e relatou uma experiência incrível dos seus dias em coma, contando como foi parar no paraíso. A vivência foi tão chocante que um médico escreveu um livro sobre a sua experiência. Nele, Dr. Eben relata ter passado seus dias sob nuvens rosadas e com a companhia de seres transparentes. Nesse período, ele não teve mais noção do tempo e sentiu como se estivesse no paraíso há anos, sem memória da sua vida terrena. Durante todo o tempo, o médico teve a companhia de uma mulher de olhos azuis. Dr. Eben, inclusive, relatou todos esses acontecimentos em uma entrevista ao Fantástico. Número 3. Colton Burpo. As experiências de quase-morte podem acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com crianças. Com apenas 4 anos, Colton Burpo teve de passar por uma cirurgia. Durante a operação, a criança disse ter deixado seu corpo e ter sido levado ao paraíso. Ele tem cabelo castanho e tem cabelo no rosto. E os olhos dele... Ah, papai, os olhos dele são tão bonitos. Bom, foi assim de um jeito tipicamente infantil que o garoto americano descreveu Jesus Cristo após encontrá-lo durante a suposta viagem espiritual. Colton tinha apenas 4 anos de idade e viveu essa experiência ao fazer uma cirurgia para a retirada de um apêndice rompido em 2003. Ele afirma ter visitado o céu, conhecido o Filho de Deus e também sua irmãzinha. Tudo isso em apenas 3 minutos. É aí que o detalhe que levou muita gente a acreditar no garoto depois de 8 anos. Essa irmã não chegou a nascer porque sua mãe sofreu um aborto espontâneo. E Colton era muito pequeno para ter consciência do fato. Impressionado com as descrições do menino, o seu pai, que é um pastor protestante, decidiu contar tudo o que ouviu dele no livro O Céu é de Verdade. Número 4. Sharon Stone. A atriz Sharon Stone é conhecida mundialmente e aos 43 anos ela vivenciou uma situação de quase morte durante uma cirurgia de um aneurisma, quando sofreu uma hemorragia cerebral. Sharon Stone relatou em uma entrevista que durante a operação ela sentiu que ia morrer, então viu um imenso vórtice branco e muito forte.
Nesse momento, apareceram amigos e pessoas próximas queridas e já falecidas. Além disso, a atriz passou por uma jornada em lugares desconhecidos, em um momento muito rápido e muito marcante, e logo depois disso, ela já estava de volta ao seu corpo. Para ela, essa experiência foi transformadora. Sharon relatou que, desde então, não tem mais medo da morte e acha que esse é um momento glorioso, uma sensação incrível de bem-estar e de que partiremos para um lugar seguro e próximo. Número 5. Rita Isabel Hor. A professora Rita Isabel vivenciou uma experiência de quase morte em 1979, quando deu à luz a sua filha. Ela conta que no 8º mês de gestação, acidentalmente, caiu das escadas da sua casa e teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência. Os médicos iriam realizar o parto com o método forceps. Ela se recusou e seu caso se agravou, ocasionando uma hemorragia interna. A professora conta em determinado momento que sentiu sua alma descolar do corpo e foi atraída por uma luz no final de um túnel, semelhante a outros relatos de pessoas que tiveram experiência deste tipo. Ela descreveu que esteve em um lugar muito bonito e diferente da Terra, onde não havia ninguém infeliz. Em determinado momento, ela se recorda ter ouvido uma voz dizendo que ela não poderia ficar, pois tinha filhos para cuidar. A partir dali, ela afirma que sua alma foi puxada por uma força para dentro do seu corpo e ela reagiu aos procedimentos médicos. Após a recuperação, Rita diz ter conversado com a médica que confirmou que ela esteve morta por cerca de 5 minutos. Assim, ela associou o período que estava morta com a experiência de quase morte. Número 6. Elizabeth Taylor. A atriz Elizabeth Taylor também passou por uma experiência de quase morte quando teve que se submeter a uma cirurgia nas costas em 1962 e ficou cerca de 5 minutos morta. A situação foi relatada pela atriz em 1992 no programa da Oprah. Ela contou que, durante esses momentos, sua alma se afastou do seu corpo e ela pode ver os médicos tentando reanimá-la. A atriz também disse ter se encontrado com seu primeiro marido Mike, que morreu em um acidente de avião em 1958. O marido falecido disse a ela para continuar lutando, pois a sua missão ainda não tinha sido cumprida. E este foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Se gostou, deixe aquele like para ajudar o crescimento do canal e escreva nos comentários sobre assuntos, temas, histórias de seu interesse para que possamos criar um conteúdo exclusivo para você.